Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Eu marquei, escrevi algumas coisas, eu li tantas coisas, tantas referências sobre Ruth, mas tudo no livro de Ruth fala muito conosco. Mas tem um textozinho que chama muito a minha atenção, que chamou muito a minha atenção enquanto eu buscava essa palavra, que está no capítulo 3 e no verso 10. E diz assim: e ele disse: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, pois demonstraste mais benevolência no final do que no começo, porquanto não seguiste os moços, quer pobres ou ricos. E agora, 11, minha filha, não temas, farei contigo tudo o que requeres, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. Amém? Pai, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor nessa manhã. Queremos pedir mais uma vez, fala conosco, Senhor, que os nossos ouvidos não estejam impedidos de ouvir o som do céu nessa manhã, nesse lugar. E que o nosso coração possa receber, possa estar totalmente receptivo à tua voz, ao teu ensinamento, à tua palavra, que é vida e vida em abundância. Nós queremos estar contigo nessa manhã, ouvindo o bradar do céu. Por isso nós te pedimos, Senhor, fala conosco, não te cales, fales conosco, Pai. Naquilo que nós precisarmos, Senhor, ser corrigidos, naquilo que nós precisar ser direcionados, eis-nos aqui, amado e doce Espírito Santo. Amém? Enquanto eu buscava entender o que Deus queria falar com a gente nesse dia, a respeito de Ruth e Noemi, eu encontrei muitas, sabe aquelas entrelinhas assim, que quando você lê, parece que você nunca leu? Parece que não estava ali, que foi colocada ali, escrita ali naquele momento. Eu encontrei também um monte de entrelinhas assim, que chamou muito a minha atenção e que despertou meu coração, ainda mais para essa história. Eu costumo dizer que eu gosto muito do livro de Ruth, porque fala de uma história familiar, história de uma nora com uma sogra com uma nora. E eu tive uma ótima sogra. Eu tive uma sogra que foi uma mãe para mim. E eu fui uma filha para ela. Eu honrei muito a minha sogra. Eu sou casada com o pastor Cirlei há 41 anos. Então, quando nós nos casamos, eu vinha de um contexto familiar muito disfuncional, onde não havia princípios, não havia relacionamento, diálogo, não havia nada, basicamente nada. Então, quando eu cheguei na casa do meu esposo, na família dele, eu encontrei uma família pior do que a minha. Eu disse, meu Deus, eu pensei que eu ia encontrar algum, mas era pior, o contexto era muito pior. Era um sogro que tinha um envolvimento grave no alcoolismo, uma sogra muito passiva, muito omissa, muito judiada, uma mulher muito judiada, e era um pouco o contrário da minha família. E quando eu cheguei naquela família, uma coisa me chamou a atenção, a forma que aquela mulher servia aquele homem. Sabe, a minha sogra, não lembro exatamente agora quantos anos eles foram casados, mas a história, né, contava e conta ainda os filhos, os netos, que ela apanhou do marido, foi agredida no dia do casamento, no primeiro dia. E por assim foi muitos anos. E quando eu soube daquela história, eu olhava para aquela mulher e eu dizia, meu Deus, como é que ela consegue? Como que ela consegue ser assim? E eu busquei algumas referências na minha sogra. E ali eu encontrei, a minha sogra me ensinou a fazer muitas coisas. E em meio a um contexto familiar, a minha sogra, ela me recebeu de braços abertos desde o primeiro dia que eu cheguei na casa da minha sogra.
Desde o primeiro dia, ela me conheceu e me recebeu de braços abertos. E ela sempre demonstrou muita admiração por mim. E aquilo me constrangeu, porque quando a gente está lá no mundo todo ferido, todo destruído, os valores corrompidos, e a gente encontra alguém que encontra na gente os nossos valores que estão ali, só estão muitas vezes sufocados, isso desperta em nós um sentimento bom, não é verdade? E a minha sogra, ela fez isso comigo. Então eu busquei ser a melhor nora. Hoje eu tenho noras. Eu não tenho filha mulher, eu tenho só filhos homens, e eu tenho noras. E o meu relacionamento com as minhas noras é muito bom. É muito bom, elas são minhas filhas. São as filhas que eu não tive. As filhas que o Senhor nos deu, quando os filhos foram casando e foram chegando aquelas noras na família. E quando eu olho aqui para a história de Ruth, por isso que eu identifico muito. Porque quando eu conheci, eu já estava avançada. Quando eu conheci essa história. Mas eu me identifico muito. Porque eu sei que quando a gente preza alguns valores, quando a gente, o Xande falou aqui de princípios, uma pessoa que não conhece a palavra, mas cumpre princípios. Como assim? Não existe como. Não existe como uma pessoa não conhecer a palavra e cumprir princípios. Em algum ponto ele ouviu que aquilo era um princípio. Não é verdade? Porque senão não ia cumprir os princípios. Em algum ponto de alguém, em algum momento na vida dessa pessoa que ele citou, ele ouviu que dízimos e ofertas eram princípios da palavra de Deus. E ele, em algum momento, despertou para cumprir esses princípios. E quando nós olhamos para a história de Ruth, para nós contextualizar, quem era Ruth? Né? Aqui, no final do livro de Juízes, para nós podermos entender um pouquinho a história dessa moça, nós vamos ler assim, ó, no último versículo, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Foi nesse contexto, que tem o desenrolar da história da família de Noemi e de Elimeleque, aonde entra Ruth nessa história. Esses eram os dias de decadência espiritual e moral. E de repente se desenrola a história de uma família que morava, uma família de descendência, vamos dizer, né, do povo de Israel, uma família de linhagem sacerdotal. De repente se encontra numa circunstância, num contexto aonde falta o pão. Incrível, porque essa família de Noemi, a sogra de Ruth, morava em Belém, que traduzido para nós é terra do pão, lugar do pão, casa do pão. E naquele lugar faltou o pão. E quando nós olhamos para essa igreja que de repente falta o pão, eu quero que nós entendamos essa história de o Senhor falando com a igreja dele nessa manhã. Amém? Quem nunca se encontrou em uma circunstância aonde faltou algo que era necessário para a sua vida? Quem nunca aqui passou escassez? Quem nunca aqui passou um processo desafiador na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua profissão, na sua saúde? Quem aqui não? Eu acredito que todos nós, em algum ponto da nossa vida, nós enfrentamos uma situação difícil que nós não víamos saída. E é nessa situação aonde é muito comum, digamos assim, nós procurarmos socorro. Mas também é muito comum, nesse ponto da nossa vida, nós nos perdermos e buscarmos em lugares errados, buscarmos conselhos errados,
buscarmos ouvir pessoas que estão falando coisas que não condiz com os nossos princípios e valores, mas só que a necessidade é tão grande que a gente ouve. Porque geralmente Satanás vai preparar uma situação para que você saia do trilho. Busque ajuda, busque socorro em algum lugar que já está pronto. Essa família de repente se dá com falta de pão, escassez nesse lugar. Mas por que tá? Porque o que estava acontecendo que nesse lugar não tinha pão? Nós acabamos de ler, nesse tempo, era um tempo de degradação moral e espiritual. Então o povo pecava contra Deus e acionava o juízo de Deus. E é assim conosco hoje. Muitas vezes nós estamos vivendo situações de escassez, situações difíceis na nossa vida, e a gente confunde com provação. Será que estamos sendo aprovados ou será que estamos sendo corrigidos? Será que a nossa desobediência acionou o juízo de Deus? Nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo e o que Deus está falando, porque Deus sabe como chamar a atenção da sua igreja. Deus sabe como chamar a atenção dos seus filhos. E às vezes nós estamos vivendo situações difíceis e digo, ó céus, ó vida, ó dó, Deus se esqueceu de mim. Não, é ali que Ele está lembrando de você. E está chamando a sua atenção. Permitindo algumas situações na sua vida. Por quê? Porque Ele deseja mudar a sua história. Porque Ele deseja nos abençoar. Ele deseja nos tirar do lugar aonde a gente desviou e colocar nós novamente no trilho. Porque o trem só anda no trilho. Nós só somos abençoados dentro do propósito de Deus. Então, quando nós saímos fora, o Senhor vai fazer de tudo para nos trazer. Só que essas saídas fora, elas nos geram consequências. Elas nos geram dor, sofrimento, vergonha. Você está entendendo, igreja? Então não se trata do outro, se trata de nós. Deus quer tratar conosco. Qual é a sua situação? O que você está vivendo no dia de hoje? Está faltando pão? Coloca o joelho no chão. Até rimou. Está faltando pão? Coloque o joelho no chão. Ele vai responder para você por que está faltando pão. Por que você está vivendo essa situação? O que Ele está falando, só Ele pode revelar para nós. Às vezes a gente quer interpretar o que Deus está falando na frente do Instagram, do Netflix, no Facebook, na roda de amigos. Pois é, amigo, não sei o que Deus está falando. Tá, mas o amigo também não sabe. Se você não sabe, muito menos o amigo, muito menos a amiga. Vai para Deus, Ele está falando, Ele vai falar, Ele vai revelar. Então a história de Noemi, dessa família, ela relata muito a história de famílias na igreja hoje. Da igreja dos dias de hoje. Deixa eu falar para você, se você está vivendo um estado de escassez, Deus está chamando a sua atenção. Deus tem cura, Deus tem pão, Deus tem água, Deus tem vinho, Deus tem óleo. Ele tem tudo o que eu e você precisamos. Nós não precisamos buscar fora. E foi o que aconteceu com essa família. Eles foram buscar o pão aonde? Em Moabe. Quem era Moabe? Abre a tua Bíblia ali em Deuteronômio comigo. Deuteronômio 23. Para nós entendermos. Aleluias. A lei de Moisés, a lei da época, Deuteronômio 23, diz assim, no verso 2: um bastardo não entrará na congregação do Senhor, até a sua 10ª geração não entrará na congregação do Senhor. Um amonita ou moabita não entrará na congregação do Senhor, até a sua 10ª geração não entrará na congregação
do Senhor eternamente. Para que povo que essa lei foi acionada? Para os amonitas e os moabitas. Moabitas, da terra de Moabe, da onde Elimeleque foi buscar pão, foi buscar resposta para os seus questionamentos, foi buscar socorro para as suas angústias. Ele foi buscar em Moabe uma terra onde era um povo amaldiçoado, um povo bastardo, um povo que era considerado o inimigo do povo de Deus. Da onde vêm os moabitas? Os moabitas vêm do incesto de Ló com suas filhas. A primeira se relacionou com seu pai e engravidou, teve um filho e colocaram o nome de Moabe, que são os moabitas até hoje. A segunda teve relacionamento com seu pai também, num relacionamento incestuoso, teve o segundo filho, colocaram o nome de Amon, que são os amonitas até hoje. Então, contra esse povo, um povo que viveu um contexto de desonra, de pecado, de iniquidade, de miséria, degradação também espiritual e moral, receberam esse estigma. Não entrarão na... E foi nesse lugar que um homem que conhece a palavra de Deus, gente. Foi nesse lugar que alguém que conhecia os mandamentos de Deus, alguém que vinha de uma linhagem sacerdotal, foi buscar mantimento. Deixa eu falar para você, no mundo não tem nada para nós. O mundo não tem nada que possa nos oferecer. Nada. Não adianta nós querermos buscar no mundo aquilo que só Deus pode nos dar. Aquilo que só Deus pode nos dar. Aonde esse homem foi buscar? Moabe, regida por um Deus da morte. Deus Og, que governava Moabe, os moabitas. O governo de Moabe, o espírito de morte. Chegando naquele lugar, o que acontece? O marido de Noemi morre, Elimeleque morre. Lá fica aquela mulher com seus 2 filhos. E a história diz que os 2 filhos de Noemi casaram-se com mulheres moabitas. Pensa só. Enquanto que, Deus está nos orientando todo o tempo, para não misturar as raças. Sabe, para nós não nos misturar com aquilo que Deus separa. Deus separa e eu e você juntamos. Deus separa e a igreja junta. Não é propósito. Não, o propósito é que nós vivamos em obediência e santidade. E vivemos a plena vontade de Deus para nós. Para que nós possamos alcançar as bênçãos contidas no coração de Deus para a nossa vida e para a nossa casa. Lá casou os 2 filhos de Noemi. Mas eles estavam num ambiente propício para a exterminação. A palavra de Deus diz que eles viveram ali por 10 anos. E os 2 filhos de Noemi morreram também. Lá ficou a Noemi. Olha só, gente. Elimeleque, o significado do nome de Elimeleque, meu Deus é rei. Olha só. Sabe alguém lá nesse ambiente? Vamos dizer assim, um de nós, que somos o sal da terra, somos a luz do mundo, num ambiente de promiscuidade, de depravação. E vamos dizer que o seu nome quer dizer, meu Deus é rei. Não condiz. Olha só, presta atenção. Não condiz alguém que se chama pelo nome do Senhor nesse lugar. Meu Deus é rei. Meu Deus é rei. Porque é assim que chamava. Porque o judeu ele chama pelo significado do nome. É assim que é chamado. Não era chamado Elimeleque, vem cá. Elimeleque, aqui tem uma casa para alugar, vem cá. Eu vou te colocar, arrumar uma acomodação para você. Não.
Oh, meu Deus é rei, vem cá, num ambiente de trevas. Olha o contexto dessa história. Nós precisamos acordar, irmãos. Nós precisamos nos tornar uma igreja madura e responsável, uma igreja crente. Nós somos uma igreja desviada, estamos pior do que aquele moço que está desviado e que dizima. Estamos pior. Então nós precisamos acordar. Quando eu estudava para falar aqui, sabe o que o Senhor falou? Ele disse: filha, fala com a minha igreja sobre o caráter da igreja cristã. Pensa. O caráter da igreja cristã. Tem igreja que não é cristã. Você sabia? Que tem uma igreja que tem o nome de que é. Se veste como é, fala que é. Tem Bíblia, tem roupa de crente, tem tudo. Deus abençoe, o sangue de Jesus tem poder. Mas que não é cristã, não é um pequeno Cristo. Não manifesta o Pai assim como Cristo manifestou o Pai. Nós fomos chamados para manifestar o Pai. Quando houve a reunião lá no céu, entre a Trindade, o que Deus falou? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então hoje, quando eu e você nos tornamos verdadeiramente a igreja cristã dos últimos dias, nós manifestamos a imagem e a semelhança do Deus eterno. E será que eu e você temos manifestado, ou nós temos estado num ambiente de trevas, querendo ser luz? Mas nós não temos a luz. Nós não temos poder. Nós não somos como nós lemos aqui. Todos sabem que tu és uma mulher virtuosa. Todos sabem agora que tu és uma igreja virtuosa. Elimeleque, meu Deus é rei. Noemi, agradável. Mas aqui já à frente você vai ver que ela rejeita esse nome. Quando ela se dá conta do que aconteceu. Quando ela se dá conta, ela até troca o nome dela. Não me chama mais de agradável, não. Me chama de amarga. De amarga, porque o Senhor tirou tudo de mim. Claro. Será que foi o Senhor que tirou ou será que foi eu que perdi? Malom, o primeiro filho, o mais velho, eu acredito, a Bíblia não fala, mas eu acredito que seja o primogênito. Significa o significado do nome de Malom, fraco. Quem bota o nome do filho de fraco? Quem está fraco, né? Quem está fraco de relacionamento com Deus. Porque até o nome dos filhos, nosso nome tem um grande significado. O segundo filho, Quilion. Olha o nome, Quilion, o significado, desfalecido. Quem coloca o nome de um filho? É até bonitinho, né? Quilion. É até bonito o nome, né? Até soa bonito. Mas como o Xande falou aqui, falando da palavra de dízimos, e ele falou da sombra de Deus, tudo é a sombra de Deus. E é na sombra de Deus que nós somos formados, que nós somos transformados, que nós somos curados, que nós somos lapidados, somos limpos, somos corrigidos. Desfalecido. Quem coloca o nome de um filho nesse sentido? Deixa eu falar para você. Aqui nós temos um homem de uma linhagem sacerdotal, uma família de uma linhagem sacerdotal, que em algum ponto se perdeu. Ele não se perdeu quando ele decidiu levar sua família para Moabe. Não, ele já estava perdido. Ele já estava corrompido. Ele já estava morto. Espiritualmente falando. Deixa eu falar para você, querido. As coisas vão acontecendo devagarinho. Satanás sabe como
nos enredar. As coisas vão acontecendo devagarinho. De repente, você está empregado. Vamos usar um exemplo, conjecturar um pouquinho aqui para você poder entender uma das formas que Satanás nos enreda e que rouba a mim na nossa fé. De repente você está empregado, salário bom, mas perde o emprego. Sei lá, a empresa se muda, acontece alguma coisa que você perde o emprego. E aí você fica desesperado, né? Ou desesperada. Fica desesperado, por quê? Porque perdeu o emprego. E você começa a soltar currículo, né? Entregar currículo nas empresas. A única empresa que recebe, que retorna para você é uma proposta de um trabalho aonde você vai trabalhar das 18 horas até 3 horas da manhã, digamos assim. Ou até as 5 horas da manhã. Não, que essa carga é meio complicada, né? Vamos colocar que você vai começar a trabalhar às 18 até meia-noite. Não sou obrigada a pegar, é a única proposta que me apareceu. Abri uma vaga, vou ganhar bem. Será que Deus ia tirar você dos cultos? Ia tirar você daquilo que você já está fazendo para o Senhor? Ia tirar você de dentro de casa naquele horário? Não que as pessoas que trabalham nesse horário, é só um exemplo, tá, gente? É um exemplo para nós entendermos e para nós aprender a confiar em Deus. Você acha que é a única proposta? Ou é a primeira que apareceu, que aparentemente é bênção? De repente, você começa a se afastar. Não vai mais no culto, sua esposa vai sozinha. Sua família começa a ir sozinha. De repente tem uns ensaios, você participa de algum ministério na igreja. Aí você não consegue mais comparecer aos ensaios. Automaticamente você se considera inapto para estar naquela função. Então eu preciso me desligar porque é só por um tempo. E você vai enfraquecendo. Daqui a pouco os seus filhos já não querem mais vir na igreja. E quando você vai falar, eles ainda te dizem, mas o pai também não vai. E aí vai perecendo. E aquela mulher vem para o culto sozinha. Já não vem mais com o marido, já não vem mais com os filhos. Sim ou não? Não é dessa forma que acontecem as coisas? Nós estamos usando um exemplo, mas tem N exemplos que nós podemos ver. Então, o mesmo Deus que abriu aquela porta não é o Deus que pode abrir uma porta de emprego para você em um horário onde você vai ter a disponibilidade de estar cumprindo o seu chamado, de estar juntamente com a sua família na igreja. O que Satanás conseguiu de antemão? Minar a tua confiança em Deus. Deus não faz essas coisas. Essas coisas é a nossa alma, a nossa vontade, o nosso desejo que faz, a nossa carne que faz. E nós ainda digo, Deus me abriu uma porta. Deus abriu uma porta para Elimeleque buscar pão em Moabe? Não. Foi a insegurança, a falta de confiança, a falta de fé que levou aquele chefe de família à morte. Morreu ele. Morreu o sacerdócio daquela família. Exterminou os homens daquela família. Só que no meio de todo aquele contexto destrutivo, a palavra de Deus diz que, a história conta, né? Que eles se casaram com mulheres moabitas. E aquelas mulheres, aqui não conta o tempo, né? Mas eu acredito, e quando a gente lê e estuda a história, que foram anos que aquela moça viveu dentro daquela casa. Então aquela moça ouviu sim os princípios da palavra de Deus. Mas assim como tem uma igreja que está dentro da casa e tem ouvido a palavra e não tem se atentado para a razão da palavra, para a vida que há na palavra. Tem uma igreja que está atentando, que está dizendo, epa, tem alguma coisa errada aqui comigo.
Eu quero o que estão falando. Eu quero o que o pastor Luiz Hermínio está pregando. Ele está pregando, ele está falando. Essa igreja está falando de uma vida abundante. Eu quero viver essa vida abundante, porque é a promessa para mim. Foi conquistada na cruz do Calvário. Ok, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que morrer. Eu tenho que começar a morrer para mim. E é nesse contexto que entra Ruth. De repente, 3 viúvas dentro de uma casa. Esse era o contexto. 3 viúvas dentro de uma casa. Noemi e as suas noras. E a história conta que depois dela ter perdido o marido, depois dela ter perdido os filhos, depois dela ter perdido a sua família, ela ouve que Deus visita Belém, a sua terra, e manda pão. Deixa eu falar para você. Processo é processo, irmã. Mas o nosso Deus, Ele é fiel e Ele não falha. Só que Ele vai chegar no tempo dEle. O tempo dele não foi o tempo de Elimeleque. Elimeleque não esperou o tempo do Senhor. E deixa eu fazer uma pergunta para você, que é a igreja do Senhor que está aqui nessa manhã. Você acha que o Deus que você serve, você acha que Ele vai deixar você passar fome? Você morrer de fome? Não. Ele vai enviar você para um lugar onde tem água. Ele vai fazer provisão para a sua vida daquilo que você precisa. Ainda que seja o urubu que traz um pedaço de comida no bico, entrega na sua boca. Mas Ele vai fazer provisão. Ele não vai deixar você morrer de fome. Peguei forte, né, urubu, né? É que corvo é uma palavra bonitinha, né? Porque é no urubu. Mas Ele não vai nos deixar morrer de fome. Ele não vai nos deixar perecer. Ele não vai deixar a sua casa perecer, irmão. Você precisa acreditar. O seu conceito de crença precisa entender que o nosso Deus é fiel. Que tudo que nós precisamos está nele. E de repente, ela ouve, meu Deus, veio pão lá. Quer saber de uma coisa? Não quero saber desse negócio aqui não. Isso aqui trouxe morte para minha casa. Isso aqui trouxe destruição para minha casa. Eu não quero saber não. Pode dar pão pela janela, pode dar ouro, pode ser o que for. Eu não quero. Eu vou voltar. Ainda que nem volte de cabeça erguida, porque de lá eu saí de cabeça erguida. Agora eu vou ter que voltar humilhadinha, nem reconhecendo mais quem eu sou. Não precisa ninguém me chamar de crente não, de pastora não, de pastor não, porque eu errei, eu pisei na bola e pisei feio. Mas eu vou voltar, nem que eu sento lá na última cadeirinha lá, ó. Ninguém me vê. Nem que eu entro no culto e fico lá quietinha, antes do amém eu acarco, para ninguém me ver, mas eu vou voltar. Isso me fala de humilhação, de humildade. Sabe, quando o Senhor Ele quer nos exaltar, é necessário que nós nos humilhemos, que nós reconhecemos a nossa condição, que nós reconhecemos o nosso caráter. Sabe, o caráter da igreja cristã é que o Senhor está falando nessa manhã. Talvez o lugar que você está nessa manhã seja um lugar onde você foi buscar recurso e você encontrou muita tristeza, porque afastou você de Deus. E hoje você não consegue mais ter comunhão com o Espírito Santo nesse lugar. Hoje você não consegue mais um relacionamento avivado nesse lugar, porque nesse lugar que você está opera a morte, não opera a vida, opera a tristeza, não opera a alegria, opera a desistência e não a confiança em Deus, a fé.
Talvez você está nesse lugar nessa manhã. Deixa eu falar para você, a saída para mim, pastora, há uma porta sendo aberta nessa manhã. Qual porta? A casa do pão voltou a ter pão. E essa porta se abre nessa manhã. E aquele que for inteligente vai entrar. Nem que seja sentar na última cadeira, para ninguém me ver, mas eu vou voltar. E já começa a arrumar tuas coisas. E já começa a arrumar tua mudança, tua mala, tuas coisas. Porque você vai voltar para o lugar do pão nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Já começa a pensar aí aonde você está sentado. O que você precisa deixar de lado. O que você precisa colocar para trás. O que você precisa abrir mão. Essa semana eu conversando com uma pessoa. E ela começou a falar para mim as coisas que Deus tem pedido para ela. E são coisas tão corriqueiras, coisas tão pequenas para mim. Para mim. Mas para ela, com certeza, deve ser muito grande para Deus pedir. Com certeza deve ter ocupado um lugar no coração que é o lugar do Senhor. E tudo aquilo que ocupar o lugar do Senhor no nosso coração é idolatria. E toda idolatria o Senhor vai requerer de nós. Não adore a outros deuses. Não construa para você outros deuses. Deus fala inúmeras vezes na palavra. E nós estamos toda a vida, nós somos obstinados a adorar alguém que não seja Deus. Por quê? Porque eu só consigo adorar a Deus quando eu estou com o coração totalmente desprendido. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. É 5:11. E eu queria desenrolar a história de Ruth. Mas eu sou obrigada a ficar no caráter da igreja cristã, que é o que Deus quer falar conosco nessa manhã. Nós vamos encerrar essa série falando do caráter da igreja cristã. Nós precisamos ter o caráter aprovado por Deus. Nós precisamos ser sim, sim e ser não, não. Nós precisamos tomar um posicionamento como aquela moça que foi formada dentro da casa de uma família em desobediência. Falamos tanto de Eli, mas a casa de Noemi também não era um ambiente propício para se formar alguém com um caráter cristão. Mas foi ali que Ruth foi formada. Foi ali que Ruth foi formada, porque ela ouviu, ela via, ela ouvia falar dessa vida abundante. Ela ouviu falar do Deus que ela não conhecia. Ambiente de depravação, degradação moral, espiritual, ela conhecia. Ela fazia parte daquele contexto. Nós precisamos nos posicionar de não querer mais aquela vida que nós tínhamos antes. E para isso nós vamos ter que tomar uma decisão, um posicionamento radical. Radical. Por quê, pastora? Porque é o que nós podemos aprender com Ruth. Quando Noemi começa a arrumar as coisas, as noras começam a acompanhar ela. Ela tinha 2 noras, ela tinha 2 filhos. Ruth significa amizade. Uma nora. Segunda nora, órfã. Sabe o que significa órfã? Pescoço. Algumas traduções, né? Algumas traduções falam que é pescoço. E o pescoço virou-se para trás e não conseguiu abandonar tudo que a amizade conseguiu. O pescoço se oprimiu quando viu tudo que tinha que deixar. Tinha que deixar cultura religiosa, tinha que deixar família, familiar, tinha que deixar muita coisa para trás. Os deuses que as famílias adoravam. Quantos de nós... Não, eu vou sair dessa questão. Mas quantas pessoas na igreja que não conseguem tomar um posicionamento radical porque tem medo de ofender a família? Eu não posso ofender minha mãe é católica, apostólica, romana, macumbeira. Mas eu não posso ofender ela. Eu não posso ofender meu pai.
Eu vou desonrar meu pai. Então, quando eu chego lá, eu não faço o sinal da cruz, mas eu me rendo diante da Cida. Eu me rendo diante dos deuses da minha família. Deixa eu falar uma coisa para você. Os deuses da sua família não podem fazer nada por você nem pela sua família. Só Deus pode. E aqueles que o adoram se tornam semelhantes a eles. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não apalpam. É morte, irmão. Então nós precisamos ter o nosso caráter cristão transformado. Quantas pessoas que eu e meu esposo pastoreamos, e a gente leva as pessoas para esse posicionamento radical. Só quem tem um posicionamento radical terá um caráter transformado, à semelhança do caráter de Cristo. Só quem tem um posicionamento radical rompe com tudo. Ruth, no capítulo 1 e no verso 16, olha só. Na hora que o pescoço volta e não consegue abrir mão de tudo, eram muitos deuses. Era a família, era o papai, a mamãe, os irmãos. Era a cultura, os amigos. Deixa eu falar para você, os amigos do mundo não são amigos de você, porque não são amigos de Deus. Os amigos do mundo ficam no mundo. Ai, pastor, então vou ter que cortar relacionamento. Sim, por um tempo, sim. Até você se fortalecer, porque senão eles vão levar você, em vez de você trazer eles. Por um tempo, sim. Quando ela volta, quando Orfa volta, olha o que Ruth diz. É o que eu e você precisamos dizer para o Senhor. Na nossa linguagem, no nosso contexto. Mas eu e você precisamos dizer. E Ruth disse, no verso 16, não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores, eu irei. Onde te alojares, eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Aonde morreres, eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que estava firmemente decidida a ir com ela, deixou de lhe falar. Noemi começa a arrumar as coisas para voltar para o lugar do pão, para voltar para a presença de Deus, para voltar para onde tinha caído, aonde tinha se afastado. Começa a se preparar, minha irmã, nessa manhã, meu irmão, para você voltar àquele lugar aonde você desfrutava da presença, aonde você chorava, aonde você se alegrava, aonde você tinha prazer em estar com Ele. Não deixe o mundo, não deixe a escassez, não deixe nada te envolver. Começa a se preparar nessa manhã para voltar para esse lugar. Quando ela começa a se arrumar, uma volta, não consegue romper. Deixa eu falar para você o que aconteceu com Orfa. Não sei porque desapareceu. A Bíblia não fala dela, porque ela desapareceu. Quando nós nos afastamos de Deus, nós desaparecemos. A igreja desaparece. Tu não viste fulano? Não, nunca mais vi. Aquele fulano, tu não soubesse nada dele? Não. O Instagram dele não tem mais. Meu Deus, cadê? Ninguém mais ouve falar. Quando você vai ver, está enterrado no mundo, enterrado no pecado, enterrado no adultério. Voltou para o lugar da onde o Senhor já tinha tirado. Voltou. Mas tem uma igreja que tem se posicionado. Tem dito, teu Deus é o meu Deus. Os Deus Og, Deus dos Moabitas, não é mais meu Deus. Foi um dia, e que isso me sirva de testemunho. Mas hoje o meu Deus é o Deus de Noemi. Hoje o meu Deus é o Deus do povo de Israel. É o Deus que eu conheci. E sempre que eu chegava sempre que eu chego na presença dele, eu sinto algo que eu nunca senti na minha vida. É isso que eu quero, mas tem que ser uma igreja corajosa. Tem que ser uma igreja corajosa, posicionada.
o meu Deus é o teu Deus é o meu Deus. Ali naquele momento, ela tem um rompimento tão radical, que ela rompe com a cultura familiar, cultura religiosa, territorial, ela rompe com tudo, ela deixa tudo para trás. E a igreja, o Senhor chama a igreja dele para entrar num lugar de radicalismo. Eu e você precisamos ser radicais. Todo radical é visto por Deus. Quando Noemi já está lá em Belém, sabe, colhendo lá as espigas, chega Boaz, o remidor. Ele chega lá naquele campo: oi, tudo bem? Deus abençoe vocês, meus funcionários, meus amigos. Mas não fica ali. De repente ele diz: ei, quem é aquela donzela? Peraí, donzela, não, ela era viúva? Só que ela teve todo o seu passado remido. Ela teve todo a sua contaminação com uma terra, com uma cultura, com um lugar, com os deuses apagada. É isso que Deus faz conosco. Ele muda a nossa realidade, de viúva para donzela. Quem é aquela donzela? Chama atenção, irmãos. Uma pessoa que ela toma um posicionamento radical por Jesus, ela chama atenção, porque os seus hábitos, as suas atitudes, o seu comportamento é diferente. A palavra muda. Quem nunca aqui às vezes quer soltar um mini palavrãozinho e não dá mais? Pronto, o temor já vem, não chega a completar a frase. Quando quer falar mal, caluniar um irmão, quando quer pisar na cabeça do irmão para subir, lembra, retrocede. Por quê? Porque um dia tomou uma posição radical e é visto por Deus, e Deus está vendo as suas movimentações. Vai chegar um dia que Ele vai dizer: ei, Beto, Luiz Hermínio, quem é aquela donzela que está lá? Quem é aquele moço que está ali? Era o moabita. Era aquele pecador, era aquele adúltero, era aquele viciado nas drogas, era aquele alcoólatra, é aquele que era viciado. Ele está ali. E tem mais. Ela trabalha dia e noite. Ela só para male para fazer suas necessidades e para tomar um pouquinho de água. Mas ela já volta para a sua ocupação. O Senhor, Ele fala para você nessa manhã e para mim também, para nós: venha comer na mesa. Sai daí. Se junte com as minhas servas. Se junte com o Beto, se junte com a Tessia, se junte com o Sirlei. Se junte com o Luiz Hermínio, irmão. Se junte com o Jackson. Venha para perto, saia aí dos últimos lugares, aonde você é tão ferido que você quer ficar aqui. Não me dá a paz do Senhor, querido, porque para mim isso soa como uma falsidade. Claro, porque o sangue tá sangrando pelos olhos. Então o amor já soa como uma falsidade. Mas o Senhor te viu nessa manhã. Eu quero fechar aqui, eu queria destrinchar essa palavra, mas não temos tempo. Mas eu quero chamar você novamente para a mesa. O remidor hoje, ele te chama para a mesa de novo. Talvez você já esteve na mesa, saiu da mesa. Voltou para a mesa, saiu da mesa. Nós não temos mais tempo de ficar, sai da mesa, levanta da mesa, senta da mesa, levanta da mesa. Não temos mais. É vir para a mesa, sentar à mesa com o Pai, obedecer aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está bradando no teu espírito agora de manhã. Não é a pastora Miriam, não é o Xande, não é o Beto, não se trata de nós, se trata do remidor.
Porque ele vai tirar. Eu estava ali sentada e eu estava lendo quando Boaz vai para remir a Ruth. E ele fala com o primeiro remidor. Porque tinha alguém que estava na frente, que seria o remidor. Ele era o segundo plano. E ele vai falar. E ele extrai daquele remidor o que? A liberação. O primeiro remidor, ele libera a Ruth para Boaz. Não. Eu não posso casar, eu já tenho família, eu já estou casado. O contexto deles ali. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim aqui? Agora de manhã, sentada ali. Quando o Senhor nos chama, quando Deus te chama, irmão, Ele te ensina a cumprir todos os princípios da sua palavra, mas Ele mesmo se encarrega de pagar a tua dívida. Ele mesmo se encarrega. Ele faz aquilo que você não pode fazer, Ele faz aquilo que eu não posso fazer. Quando Ele vai falar com aquele remidor, Ele sai da presença do remidor. Os anciãos, tudo como testemunha e liberando palavras proféticas. Que te seja assim, que essa mulher te seja como foi Lia, como foi Raquel. Sabe quem é Raquel? Sabe quem é Lia? As mães das 12 tribos de Israel. Olha onde Deus quer nos colocar. Que te faça assim. Começam palavras proféticas a ser liberadas para você. Quando há uma liberação, destinos proféticos começam a ser apontados. Vai lá e faz assim. E você, num contexto de obediência, você só segue o fluxo. Você só segue o fluxo. Boaz casa com Noemi. Nós somos a noiva. Não só a noiva. Nós somos a esposa do Cordeiro. Apocalipse fala, foi dado à esposa a ataviar-se. Nós estamos aqui nessa manhã como a esposa de Jesus, nos ataviando, nos adornando. Foi nos dado adornar. E eu quero que o Beto me adorne. Eu quero que o Luiz Emílio me adorne. É ele que tem que me adornar, porque eu sou a noiva. Um vem e faz a maquiagem, outro vem e faz o cabelo. Vai fazer a maquiagem você nessa manhã. Vai fazer o cabelo você. Vai se preparar, porque foi dado à esposa a ataviar-se. Foi dado à esposa arrumar-se, limpar-se, esvaziar-se do seu eu, para ser cheia de Deus, para ser a esposa que vai sentar com o Cordeiro nas bodas. E a história de Noemi, de Ruth, é algo que impacta muito a nossa vida. Porque nós vemos uma família que por desobediência foi exterminada, mas que a obediência, a humildade que levou para a obediência, inseriu novamente e voltou a ser família. A história diz que Boaz casa com Ruth. Ruth tem um filho e entrega aonde? Nos braços de Noemi, o Senhor restituindo aquilo que tinha sido perdido lá em Moab. Entrega nos braços de Noemi e a alegria volta, a cura volta, a satisfação volta, aquilo tudo que tinha se perdido, aí voltou a ser, deixou de ser amarga, voltou a ser doce. É isso que Ele quer fazer conosco. A obediência, a humildade nos leva à obediência. A obediência nos leva a um lugar de remissão no coração do Senhor. E Ele vai fazer família onde não tem mais família. Ele vai trazer o casamento aonde não tem casamento. E você acha que Deus esqueceu de você. Ele vai trazer a cura aonde há enfermidade. Ele vai trazer alegria aonde há tristeza. Hoje eu estava lendo, agora pela manhã,
Tem 2 livros na Bíblia com o nome de mulher: Ruth e Esther. Ruth, uma gentia que casou com um judeu. Esther, uma judia que casou com um gentil. Para nós vermos a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Estávamos cantando sobre o amor de Deus, e o pastor Jaime veio aqui e colocou: o amor de Deus é incondicional. Ele nos amou primeiro, e Ele está aqui nessa manhã. Ele quer trazer você nessa manhã para a mesa do Cordeiro. Ele quer dizer para você que tem um lugar na mesa. O pão voltou na sua casa nessa manhã. A alegria voltou à sua casa, ao seu coração nessa manhã. A esperança voltou nessa manhã. A salvação, a celebração voltou nessa manhã.